Opa, fala gente, beleza? Aqui está falando João Pedro, do canal João Usados, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu vou estar contando a história de Psicoses, beleza? Psicose é um jogo lançado no dia 8 de setembro de 2021, tá? E como hoje é 8 de setembro de 2023, como o jogo está completando 2 anos, né? Eu decidi gravar esse vídeo especial 2 anos de Psicose, beleza? Bom, o jogo foi criado por um venezuelano chamado Sebastián Gómez Picé. Ah tá, achei que tava jogando. E, cara, esse Psicose é um jogo cristão psicológico da história de uma criança, né, um pré-adolescente de 12 anos, né, que ele vê algumas coisas estranhas, digamos assim, né. Ele tem amigos imaginários, né, que são os únicos amigos dele, né. Como ele sofre bullying na escola, infelizmente. Mas, bom, William acorda e quando ele acorda, ele vai pra porta. Só que aí ele escuta os seus pais brigando, né? Eles ficam discutindo, né? Falando o que eles vão fazer com a criança e tal. Só que a mãe queria ter um filho. Mas até hoje eu não sei porque eles brigaram, né? Porque cada um, né? Um concorda com o outro, né? E acaba no final discutindo. Aí, né? Eles vão batendo um papo lá, né? Brigando um com o outro, né? Sem parar. O que eu vou lhes dizer? Aí, o pai fala pra ajudar para sempre. Aí a mãe fala, deixa-me. E o pai, ele decide ir embora da casa, né? Ele decide abandonar ele e a mãe dele. Só que aí, ele pega o carro. Só que aí, ele nunca mais voltou. Só que aí, ele sofreu um acidente de carro. Aí, né? Ele morre. E, né, isso fica triste, né? É triste quando o pai morre. Mas, né, o William vai ver ele no futuro. Vocês vão ver. Aí depois, um ano se passa, né? Um ano mais tarde. Aí, então, logo em seguida aparece, né, o William na chuva, né? Toda vez que ele sai do carro, né? Ele fica andando ali na chuva. E então, cara, enquanto ele fica andando ali, né? Ele compra uma lata de lixo e ele fala, isso é uma creta. Acredito eu que creta é, né? Que em Portugal eles chamam de, né? De lixo, né? Então, beleza. Ele entra no hospital, né? Como sempre. Ele encontra a sua mãe. A mãe dele fala, pergunta pra ele onde ele estava. Logo em seguida ela fala, não importa. E que ela só quer levar ele, né? Na consulta, né? No médico. Aí beleza, né? Aí ele entra no médico. Aí a mãe dele fala que ele estava vendo coisas estranhas, né? Os amigos imaginários dele, né? Bom, ele pergunta como ele sente nesses últimos dias. E a mãe dele fala, bem, doutor, continua a falar com os amigos imaginários, né? Rapaziada, tô com a voz bem ruim, tá? E, aí, né, o William fala, né, que eles não são amigos imaginários dele, né? Falando que eles são reais, né? Aí o doutor fala que isso é imaginário, né? Que fala que é coisa da cabeça dele. Que é por isso que ele precisa de tomar medicamentos. Aí ele fala que ele vai embora daqui, né? Ele vai sair da sala do médico. Bom, depois de William sair do médico, ele fica, né, bravo, né? Falando que eles não são amigos imaginários, né? Falando que eles são os únicos amigos que ele tem, né? E cara, mano, tô muito embolado hoje, hein? É que eles não são imaginando, né? Que eles são reais. Bem, aí depois, né? Disso, aparece as luzes se apagam, a luz se acende e aparece o Tronch, né? Acho que é assim que se fala, Tronch. Aí o Tronch, ele
fica falando, né, e tal, né, que eles ficam querendo tirar os amigos dele, né. Bom, faz tempo que eu não jogo, né, então eu tô meio esquecido aí, né. Mas é quase mesmo assim. Aí depois o Tonte, ele dá um chapéu de aniversário do William. Que ele fala, né, que vai colocar ele em um lugar especial, né, e tal. Tipo numa festa. Aí o William coloca. Aí depois disso, ele aparece em um lugar escuro. E ele se pergunta onde ele está. Aí acaba entrando na porta, acaba percebendo que era uma festa. Pra ele. Ele se impressiona, né? E está lá os três amigos imaginários, né? O Ponte. Bom, o nome dos dois eu esqueci, tá? Mas esse aqui é aquele fantasma ali, ó. Né? Que ele é um inspirado em um Alien do Ben 10, né? É aquele ali, aquela criatura ali, eu não sei, cara. É muito bizarro, cara. Cara, esse jogo é incrível e bizarro ao mesmo tempo, né? É incrível. Tá, beleza, né? O fantasma fala, Will, né? E, na verdade, os outros monstros, né? Que o Ghost fala, diga-me, William, fez embora saibamos bem, hehehe. Muitas coisas normalmente. Passo a maior parte do meu tempo na escola agora. Ou seja, que ele não tem tempo pra passar, né, tempo com eles, né? Porque eles estão, né, com os amigos na escola. É que ele fala que ficar fazendo bullying com ele, né? Infelizmente. Que eles chamam ele de minhoca, né? Minhoca. Aí depois, né? Assim, ele fala que almoçou sozinho na hora da merenda, né? E aí o Ghost fica rindo, hahaha, deseja vezes para estejam todos mortos. E o William falou, o quê? Posso? Que... que ele fala que tá exagerando, né? Aí o Ghost fala, nós devemos ir e tais extremos. Depois, William escuta a sua mãe te chamando, falando para ele acordar, né? Aí ele acorda. Aí depois William acorda, né? E a mãe dele fala que são 7 da manhã, né? Que ele tá atrasado e tem que arrumar logo. Aí ela pergunta, o que é esse chapéu? Aí o William fala que, né? Que ele fala que não escutou o barulho, né? Que ela não escutou o barulho, né? Da festa, né? Só que a mãe dele fala que não teve festa ontem à noite, né? Aí o William fica meio confuso. Aí beleza, né? Aí toma um antipsicótico, né? Que é o remédio que ele tem que tomar, né? Pra não ficar imaginando aquelas coisas imaginárias. Mas pelo visto, esse remédio dá muito errado. Aí beleza, William sai de casa para ir para a escola. Depois ele finalmente chega na escola. Depois finalmente chega na escola de bicicleta, né? Ele entra na escola. Depois finalmente entra na escola, ele percebe que está 30 minutos atrasado. Depois ele lê uma nota, né, dizendo no dia 15 de maio vai ser feriado, por causa do Festival das Bóboras da cidade, né? Aí beleza. O Leão vai explorando na escola, mas ele quer mesmo entrar na sua sala de aula. Depois finalmente entrar na sua sala, ele já entra na sala sofrendo bullying, né? Chamando de verme, minhoca, essas coisas. A professora fala para eles pararem, falando para que o William se sente, né, logo na sua carteira, né? Aí beleza. Começa a aula, né? A professora vai dando aula, até que finalmente chega a hora da merenda. Só que o engraçado, cara, parece que só o William vai pra merenda, né? Parece que os outros ficam ali sentados, né? E parece que só tem essa sala na escola, cara. Parece que não tem mais ninguém. Estranho. Depois disso, né? O William acaba escutando, né? Chamando seu nome. E era o Chuck. Mano, olha o nome do cara, Chuck. Aí o Chuck chama ele, né? Pra sair com eles, né? Pro parque abandonado. Que é uma coisa bem estranha de se falar, né, mano? Chamar o cara para um parque abandonado é meio estranho. Mas enfim, continuando. Aí beleza, né? Ele chega no banheiro e ele escuta alguns sons, né? Alguns gritos. Algo que é bem estranho, né? Aí as luzes se apagam. Depois eles perguntam, o que foi isso? Né? E logo seguindo tem um grito também.
Beleza, depois William pega sua merenda e vai sentar para comer. No dia seguinte, meu Deus, ele aparece no parque abandonado, né, pra se encontrar, né, com aqueles, digamos, colegas, né, de escola. Beleza, aí o William encontra seus amigos, né, os colegas, né, é claro. Aí depois, né, o cara de camisa vermelha e o cara de camisa amarela, ou laranja, sei lá, eles começam a brigar. Aí beleza, os dois vão brigando entre si, né? Aí depois, os dois param, né? O tinha que falar para os dois pararem. Aí depois, eles acabam prendendo o William dentro de um negócio ali, né? Depois de prender ele ali, né? Dentro de uma cabana. O William vem comprando um bicho estranho, né? Que é esse bicho aqui, ó. Que é essa coisa bizarra que tá aparecendo aí. Sim, isso mesmo. Aí o William tem que ficar passando por ela, se escondendo dentro do armário. Se você não se esconder, você morre. Bom, e o William tinha que pegar uma gasolina pra botar no gerador pra ligar a energia. Aí beleza, né? O William, ele encontra uma forma de sair pela janela. Mas era muito alto. Então o William decide pegar algumas cordas para se pendurar e descer tranquilamente. Aí beleza, o William pendura, né, a corda no... Cara, mano, esqueci o nome. Ele pendura a corda numa coluna, ele se pendura na corda e desce tranquilamente. Estava muito chuvoso, né? Depois o William vai passando pelo parque abandonado, escuro, né, e chuvoso, né, e... né, ele pega sua bicicleta e vai embora. Nossa, cara, como é bom isso acontecer, né, cara? Você tá indo embora de um lugar escuro, chuvoso, e vai pegar sua bicicleta e ir embora sozinho enquanto está chovendo, cara. Muito bom, cara. Sério. Depois o William chega em casa e a mãe dele fala que estava preocupada. Aí ela pergunta onde estava. Ele fala que estava num parque abandonado com os colegas dele. Aí ela pergunta como foi. Aí ele mente, né? E fala que foi divertido. Depois, William aparece em um campo de beisebol, né? Que aí ainda está o placar, né? De William 1, pai 9, né? O pai do William humilhou ele no beisebol, né? É como o beisebol é um esporte popular na Venezuela. Depois, né? O pai de William aparece, né? Ele fala que... Não lembro, cara, que falou, né? Mas tá aí, né? Ele tá filmando, aí do nada aparece o Tronct, tem que pelo visto jogou a bolinha do pai do William. Aí tudo começa a ficar estranho. Depois, William recebe uma nota de sua mãe, falando para não abrir a torneira do banheiro, porque ela estava quebrada, né, digamos. Mas mesmo assim, William ele desrespeita a sua mãe e ele acaba abrindo a torneira e sai água para todo lado. Depois, William conserta a torneira, mas mesmo assim a casa fica cheia de água. Depois, William chega na escola finalmente. Depois, William lê uma nota do seu diretor falando, né, que um colega dele, chamado Stuart, sumiu. Depois, William chega na sala, ele fala bom dia professor, né, pra geral. Aí beleza. Aí o William se senta e vai para a aula. Depois, William escuta o som estranho. Aí do nada aparece o Tronct. E se eu não me engano, o Tronct fala que deu um jeito no Stuart. Depois os dois vão se falando entre si, falando sobre o assunto. Depois aparece do vermelho. Aí William não entende nada. Aí depois ele vai para a cantina e almoçar na cantina. Depois William aparece um médico, né? E depois, né, ele pelo visto, né, meu Deus, tô confundindo aqui, mano. Ele tá lá, aí a recepcionista fala onde está sua mãe, né? E ela fala que está dentro do médico dele. Depois, William entra na sala do médico, ou sua mãe.
Aí beleza, né? Ele fica ali, né, falando. O médico pergunta se o William continua fazendo tratamentos imaginários. Aí, o William do nada acaba tendo uma alucinação. Quando aparece ele amarrado dentro de um saco e Tonte acaba socando ele. E lembrando, né, que o médico pergunta se os medicamentos estão funcionando. Mas nessa parte do jogo é opcional, né? Então você pode escolher, né, a sua resposta. Depois disso, né, depois de fazer várias perguntas, né, perguntando se ele continua a ouvir as vozes, né, mas enfim, né, continuando. Depois, o Will chega em casa com sua mãe e eles chegam lá e a casa tá toda cheia de água. Aí, o Neo fala que abriu a torneira e a mãe dele fica decepcionada com ele, porque abriu a torneira, sendo que ela pediu para não abrir. Aí depois o William chega do quarto e encontra seus amigos imaginários. Só que o William, ele só quer dormir. Depois o William acorda e, cara, ele vai tomar seu medicamento, né? E ele vai pra escola tranquilamente. Tranquilamente nada, porque ele compra a TV chiando, né? Aí, né, mesmo assim ele vai pra escola. Mas antes disso, o William encontra sua mãe e pelo visto ela não foi do trabalho. É porque ela teve que limpar a casa, né? Ela não teve tempo de preparar um almoço pra ele, né? O lanche dele na merenda. E pelo visto vai ter que comer bolha da cantina, né? Pelo visto o William estuda em escola pública. Já que como sua mãe recebe salário mínimo, isso não é o suficiente para sustentar o seu filho. Depois, o William entra na escola e ele se pergunta. E eu não lembro o que ele falou, né? E ele não quer voltar. E ele não quer voltar, né? Ele só quer ir pra aula. Depois, o William lê uma nota do diretor e ele pergunta. E ele vê, né? Que mais um colega dele desapareceu, né? E no caso, se eu não me engano, eu não lembro quem. Mas pelo visto, o William esqueceu de fazer o trabalho de casa que a professora pediu. Depois, o William encontra o seu colega, né? Que eu não me lembro o nome. Mas o William pede o trabalho, né, dele porque esqueceu de fazer o trabalho dele. Aí o William fala que se ele vencer ele no jogo dele, né, ele pode pegar o seu trabalho. O William consegue ganhar do chefão final. Ele consegue zerar o jogo. Depois, o seu colega, ele dá o seu trabalho para o William. Depois, o William entra na sala, ele dá o seu trabalho para a professora. Depois, eles continuam a aula normalmente. Depois, o William encontra algo estranho. Ele encontra uma porta do zelador aberta. Depois, William entra. Mas no final, ele vê que tudo era uma armadilha do seu colega Chuck. Depois, ele prende lá e não ajuda ele mais. Depois, William tem que passar por vários enigmas para poder sair. Depois, William acaba encontrando um monstro bizarro enquanto passava pelos enigmas. Mas no final, milagrosamente, William consegue escapar do monstro. Depois, William se pergunta do que era aquela coisa. Ele fica sem entender nada e volta. E pelo visto, talvez aquilo seja tudo na sua cabeça. Ou aquele remédio, né, aquele comprimido, talvez tenha piorado a situação. Aí depois Willy encontra o Ghost e a outra criatura. Depois, eu não lembro o que eles falam, mas pelo visto, dá pra entender que são eles que estão matando os seus colegas. Depois, William, pelo visto, entra num buraco. Nesse buraco, ele acaba, né, no final, passando mal, porque ele não tinha comido ainda. Aí depois, né, ele acaba desmaiando. Mas antes disso, ele acaba esbarrando em um saco, né? Em um saco pendurado com pessoas. Meu Deus, mano. Depois, essa é a triste cena dele desmaiando. Depois, o encontra o Toad se transformando
nele, né, se transformando no William, só que vermelho. Depois ele encontra, né? Na verdade encontra não, né? Na verdade aparece a cena do carro da mãe dele, né? Que, né? A escola acaba pegando ele, né? Vê ele desmaiado e fala pra mãe dele. Depois a mãe dele leva ele de carro, né? Leva ele pra comer uma pizza, né? Aí depois os dois chegam em casa. Aí, né? A mãe dele pergunta. Não, na verdade esse aqui foi em Ocra, né? Na verdade. Mas enfim, William vai pra cama dormir. Depois, William acorda, né? E pelo visto as luzes estão acabadas, né? Pelo visto, acabou a luz enquanto o dormia. Depois, William encontra uma câmera que futuramente usará ela. Depois, William tem que pegar as 4 imagens de quadro, né? Depois, ele tem que achar uma chave para abrir a porta. Depois, William encontra o Tronte possuído, dizendo que, né, o Tronte fala que ele vai o matar futuramente. Depois, William escuta uma risada bizarra dele. Depois, William... Não, na verdade, sim, essa aí é a voz maligna do Tronte. E depois, William encontra, né, uma coisa bizarra. Ele encontra, né, é, é, mano, esqueci o nome disso, cara, eu esqueci, mano. Mas enfim, mas já tá toda cheia de sangue, né, com tentáculos, né. Ele encontra uma nota, né, da história, né, de um negócio assim da mãe dele. E, cara, acredito isso eu que seja um sonho dele, porque, cara, olha que tá a mãe dele, cara, que nem tá no quarto dela. Depois, William encontra outra criatura bizarra, né, que encontrou ele na cabana do parque abandonado. Mas no final os dois acabam se entendendo, né, os dois viram amigos. Depois o monstro, ele pede as 4 partes de foto e juntas. Aí depois o William entrega pra ele e ele fica muito feliz. Depois, William acorda com pessoas batendo na sua porta. Depois, William abre a porta e acaba vendo que são dois, não é, né? Que acaba sendo um policial e um detetive. Aí depois, William acaba vendo que realmente é um detetive e um policial. Eles acabam fazendo perguntas para ele, mas antes disso, eles chamam a mãe dele. Depois, eles começam a entrevista, foi uma entrevista de perguntas. Aí beleza, o William vai respondendo, né? Lembrando que é opcional também, tá? Beleza? Aí depois eles chegam a casa. E pelo visto não tem nada demais. Só que aí o William está atrasado para ir pra escola, né? Ele acaba se arrumando indo pra escola. Depois, o William encontra o Tonte, que chama ele para descer, né? Até o porão da escola. Ao descer, meu Deus, mano. O William acaba encontrando, né, os seus amigos pendurados dentro de um saco. Depois, William acaba dando de cara com um Tonte. Depois, William descobre que nada disso é real. Pelo menos que ele acha, né? Leva aqui um Tonte real, que tudo tá acontecendo é na cabeça dele. Mas depois Tonte fala pra ele descer a escada novamente. Depois, William acaba encontrando o Tonte. E a cada degrau que o William vai descendo, vai ficando cada vez mais bizarro. Quando William desce o último degrau, acaba encontrando Tonte possuído. Depois, William acaba enfrentando ele, colocando fogo do Tonte, né? Que ele tem que apertar as alavancas para colocar fogo nele. E depois de muito tempo, William finalmente consegue derrotar Tonte. Mas no final, Tonte infelizmente acaba matando o William. Depois aparece a mãe de William, né? Que agora ela vai visitar o filho, né? Que está quase morrendo. Depois, a mãe dele acaba encontrando ele, vendo os seus últimos segundos de vida. E no final, infelizmente, William acaba morrendo. Depois, William se fala ele mesmo. Ele fala... Não é falar não, né? Ele morreu muito cedo, com apenas 12 anos de idade.
Mas logo em seguida aparece a cena que eu não sei onde ele tá, talvez o céu, talvez, né? A cena que ele está no céu, né? Que acaba encontrando o seu pai falecido. Podem ver esta maravilhosa cena. Depois aparece os créditos e você zerou o jogo. E o jogo termina por aqui. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, beleza? Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder o vídeo, beleza? Lembrando que eu já fiz a história de uma filha aqui no meu canal. Não tenho mais acesso, beleza? Mas foi o vídeo, né? Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o vídeo. E tchau, galera. Até mais e fui.